Aqui no Brasil você não enxerga isso por quê? Porque, primeiro, institucionalmente, homens e mulheres são tratados da mesma maneira. E a cultura já se desenvolveu muito ao ponto da maioria das pessoas enxergarem homens e mulheres como suficientemente dignos da mesma consideração, tanto quanto de direitos, quanto de liberdade. E tem um outro aspecto que é relevante, que eu percebo que é muito comum no movimento feminista especificamente, não somente, mas principalmente no movimento feminista e no movimento negro antirracialista, no caso. Eles pegam interpretações da sociedade de 1960 e trazem pra cá. Puta merda, eu odeio quando fazem isso. Isso é um problema crasso, esse é um erro crasso, tá? O que aconteceu em 1960, como os homens tratavam as mulheres em 1960, 1950, 60, 70, 80, é outra forma do que a gente faz hoje. Os homens tratam as mulheres completamente diferente do que já trataram. Uma coisa que eu fico puto é quando entra o debate do zumbi. Que muita gente gosta de falar, mas zumbi tinha escravos. Ok. Eu falo, caralho, olha o ano que tava zumbi. Tipo, você não pode julgar lá com a moral que você tá aqui agora. Com tudo que a gente já viveu, os caras não viveu nada. Então, tipo assim, não pode se julgar com a mesma moral. Da mesma forma que você não pode inverter. Eu não sei se a gente tá falando exatamente da mesma maneira. Eu tenho a impressão que a gente tá falando de coisas diferentes. Não, porque quando o cara fala assim, ó, zumbi tinha escravos. Aí eu falo sempre assim, pô, zumbi fez a parte dele, ele tem escravos, você não pode... Porque o cara julga com aquela moral do, o cara era negro, mas o cara tinha escravos, entendeu? Aí eu falo assim, cara, era normal. Sim. Não era uma coisa anormal. Você brigava pra poder ter sua carta de alforria ou qualquer coisa do tipo. Olha a loucura de mundo que você vivia naquela época. Essa moral que a gente tem hoje seria um absurdo você ter um escravo. Você não pode julgar quem estava naquela época com a moral que você tem hoje. Você não pode trazer os problemas daquela época e julgar o cara hoje como se... É mais ou menos o que você está falando. Não, na verdade, eu penso que a gente está falando coisas diferentes ainda. Porque o que eu estou dizendo é que esses movimentos, esses coletivos, eles costumam colocar um termômetro social em 1960 para concluir sobre o presente. Entendeu? Então, essas pessoas, elas pensam que os homens continuam tratando as mulheres da mesma maneira. Entendeu? Entendi. E eles não tratam mais. Eu vou dar um exemplo. Atividade doméstica. Ok, eu sei que tem muitos homens preguiçosos, deitados, deixados, que deixam que a mulher faça tudo, todas as tarefas sozinha, que tem a tripla jornada. Ok. Mas isso é muito menos incomum do que já foi. Muito menos mesmo. E, além disso, os homens hoje em dia, intrafamiliarmente pelo menos, dentro do ambiente doméstico, eu não costumo perceber que os homens agem como se fossem chefes, patrões da esposa, como já foi. Muito pelo contrário. Eu diria que hoje o papel de administração é dela. Sim. O papel de administração é dela. E a gente tem acesso, né, literário e documental sobre como era a dinâmica do homem e da mulher no passado. Em que o homem exigia limpeza específica dentro dos padrões dele, de rigor, o tipo de comida, de sobremesa, como educar os filhos, como ela deveria vesti-los, a forma como ela deveria se portar socialmente, dentro de casa, se ela deveria se calar a partir do momento que ele chegasse em casa cansado, etc. Não existe mais isso. E eu não estou dizendo que é ruim, tá? Eu penso que é maravilhoso. As relações, elas estão muito mais igualitárias e consoantes entre ambos. Existe muito mais harmonia do que já houve. E me incomoda muito que essas pessoas, elas fiquem interpretando que a sociedade de hoje é a sociedade de antes. Isso não existe mais. Vocês precisam renovar, atualizar as concepções e o diagnóstico social a partir do que tu tá vendo agora. O que você está percebendo da forma como as pessoas estão se relacionando. Não é o que aconteceu em 1920, 1960. Porque 1980 era assim, assim, assado. Ok, a gente não vive mais em 1980, a gente tá em 2023. Os relacionamentos se atualizaram, os valores são completamente outros. Hoje não existe mais esse negócio do homem sustentar a casa sozinho. Exato. Até quando ele tem dinheiro. Não é nem quando ele não tem. Até Eu quando penso que é o ele tem, ideal. entendeu? Não existe mais esse negócio. Tipo, é normal que a mulher trabalhe, é normal que seja dividida a casa. Então, partindo dessa visão que você tem, qual o lucro de existir o feminismo? Ok. Porque se eu pergunto isso para outra feminista que não partilha dessa sua visão, ela vai me apresentar tudo isso que você me falou como o feminismo existe para isso. Partindo da sua visão, para que existe o feminismo? Bem, como eu falei, embora não exista mais um patriarcado, ok, talvez exista alguma remanescência em alguns vilarejos, alguns locais, não sei, em algumas outras partes do Brasil, né, devido à cultura, mas ainda assim existe sexismo, existe misoginia, existem expectativas típicas e determinadas desvantagens que as mulheres propriamente precisam lidar.
Então, nesse aspecto, eu penso que é importante que a gente sempre esteja debatendo e atualizando. Porque, na minha percepção, existem determinados comportamentos que são naturais e que, se a gente não ter determinado tipo de cuidado em relação à manifestação, para dissuadir esses comportamentos, eles voltam. Por exemplo? Controle reprodutivo sobre a vida das mulheres. Esse é um caso bem típico e que tudo indica que existe uma força natural que demanda esse controle sobre o capital reprodutivo das mulheres. Você fala do aborto? Não somente, não somente do aborto, mas de ter controle realmente sobre a sexualidade das mulheres. Mas não tem um controle, senão... hoje faria sentido você falar assim, ó, o controle está em cima do aborto. Que é uma coisa que a mulher não pode fazer. Mas, tirando o aborto, qual é o outro controle? Outro controle, ambiente de trabalho, tá? Recentemente, eu soube ainda de um caso de uma mulher que ela tirou licença maternidade e logo que ela voltou, ela foi demitida. E essa é uma questão muito relevante porque nós estamos vivendo num período de extremo envelhecimento demográfico. A gente não está conseguindo repor a população suficientemente para manter uma sociedade satisfatoriamente produtiva, manter pessoas trabalhando mesmo. E, em parte, justamente porque as mulheres percebem que não está valendo a pena. Não vale a pena engravidar. Não vale a pena se colocar em risco numa situação de vulnerabilidade socioeconômica e talvez, inclusive, profissional. E depois não ter nenhum tipo de retorno. Então, assim, eu vejo até mesmo mulheres fazendo postagens de que elas não contratam mulheres. Porque elas dizem que depois elas vão engravidar, a mulher vai ter o seu filho, ela vai ter que ir na escola, ela vai ter que levar o filho no médico, etc. E ela vai ter que lidar com todos os prejuízos. Eu já vi. Exatamente. Eu conheço mulheres falando disso. Aí tu vai dizer assim, mas é o patriarcado. Sabe, na minha concepção, é uma infantilização, uma condescendência psicológica e moral sobre a mulher de que o que ela está fazendo, o que ela está dizendo, não é devido ao que ela mesma concluiu. Não, mas é porque ela está sendo um fantoche do patriarcado, ou do machismo, e não sei o quê, ou do capitalismo, seja o que for. Ok, existem sistemas de incentivo econômicos que levam as pessoas a agir de determinada maneira. Ok, eu concordo. Agora, esse é um caso específico, que se as mulheres elas continuarem percebendo que não vale a pena ter filhos, elas não vão ter. E essa é uma questão que a gente precisa começar a negociar com as mulheres mesmo. Ou a gente, sei lá, desenvolve algum outro método artificial para fazer com que as pessoas continuem nascendo de alguma forma, ou estimular a imigração, ou negociar com as mulheres para fazer com que elas queiram engravidar de fato. Alguns lugares já estão fazendo isso. Pois é. A Itália já estimula a imigração. Você tem a Coreia do Sul, que eu já ouvi falar, tem um grande problema em cima disso, da mulher engravidar e perder o trampo. Exato. É extremamente comum. Entendeu? Do cara perder o trampo. Eu queria que você me explicasse, a gente acabou até esticando o assunto, eu queria que você me explicasse essa sua vertente do feminismo. E por que o feminismo tem tantas vertentes? Olha, o feminismo tem tantas vertentes porque ele já é suficientemente antigo para gerar muita discórdia e alvoroço. As pessoas vão se desenvolvendo, se separando, passando por experiências diferentes, lendo outras coisas, passando por revoluções culturais, políticas, que inevitavelmente vai causar contingencialmente outras vertentes. Agora, no meu caso, é porque chegou um momento em que eu percebi que realmente o movimento feminista, pelo menos coletivamente falando, aquele que a gente inclusive pode estar enviesado de acreditar que é a maioria deles, não estava mais buscando a verdade, ou seja, reconhecendo e trabalhando para resolver problemas que atingem homens e mulheres ao mesmo tempo. Estava extremamente concentrado nas mulheres. E não somente isso, até porque, ok, pode ter um determinado foco, mas com dificuldade de reconhecer que existem vantagens na vida das mulheres devido ao patriarcado, ao machismo, a determinadas questões culturais ou até mesmo naturais e que as beneficiam. E que faz, inclusive, que homens levem certas desvantagens. Não como vantagem, mas como desvantagem. Algumas coisas as feministas enxergam justamente como, ela é obrigada a fazer isso. Pra mim é sempre um malabarismo abstrativo, sabe? A pessoa, ela quer acreditar que essa é uma desvantagem da mulher pagar menos uma balada. Sabe, gente, concretamente, o que tu tá percebendo aqui? Que a pessoa tá levando literalmente uma vantagem. Ela está gastando menos, ela está investindo menos. Como que isso não vai ser uma desvantagem? Ah, mas é que eu estou sendo usada como objeto, isso e aquilo. Então não vai. Pronto. Se é isso. Tá se sentindo mal, tá se sentindo lesada, então você vai lá e paga mais, então. Vai lá na hora do caixa e diz, não, eu quero pagar igual, porque isso vai garantir que eu não me sinta objetificada. É dessa moça. Exato, que tá aqui. Exato. Sabe, é sentido concreto, você precisa reconhecer, tá tirando vantagem. Como as outras feministas veem você? Eu não sei muito bem, porque nesses últimos meses eu tenho... Ou como elas veem esse pensamento. Porque assim, eu olhando você falando, me parece só que você é uma mulher normal e sensata. Tipo assim, é assim que eu tô enxergando você.
Porque muitas das coisas que eu vejo as mulheres, as feministas falarem assim, ó, a gente conquistou isso, isso e isso, a gente fez isso, isso e isso, a gente briga por isso, isso e isso. Aí eu falo assim, cara, mas isso daí é uma briga da sociedade. Isso é uma conquista da sociedade. Eu não consigo enxergar como uma conquista feminista. Eu consigo enxergar como uma conquista. Eu consigo enxergar como a sociedade está mudando. Ok. Você entendeu? Vou dar um exemplo aqui que não é do feminismo, vou dar um exemplo LGBT, por exemplo. Eu tenho 43 anos. Eu vivi o tempo em que seria um absurdo que eu tô falando é do cara tomar umas porradas. Dele tá andando de mão dada com outro cara. Não tô falando nem que ele dê uns beijos com outro cara. Tô falando dele andar de mão dada com outro cara. Eu vivi o tempo em que o cara... Mano, um passaria o rodo, o outro daria um soco. Você entendeu? Hoje é normal. Eu vivi o tempo em que seria anormal. Você ter dois caras andando de mão dada e ter uma criança junto. Na cidade de Tiradentes isso é normal, onde eu moro. Aqui, no centro, é que eles fica mais uma coisa do... Olha, e pra mim, eu tenho um marido e um filho. Mas lá é normal. 2 mulheres, 3, 4 crianças. Normal. Você entendeu? Mas eu vivi o tempo em que seria... Caralho, nossa, a mãe do fulano tem uma namorada e tal. Então, tipo assim, é uma conquista... Não, talvez, dos gays, mas é uma conquista da sociedade. Porque a sociedade também ganha. Não é? A partir do momento que eu vejo e não me espanto, ou eu vejo e não estranho... Não foi eles que ganharam, eu vejo como a sociedade amadureceu. Tô errado nesse ponto de vista, assim? Eu Entendeu? concordo completamente, não tenho nenhuma razão pra contrapor. Então...